Oi pessoal, boa tarde. Vamos retomar nossas aulas de geografia nesse segundo bimestre. Vamos relembrar hoje um pouquinho daquilo que nós estávamos aprendendo no primeiro bimestre. Nós aprendemos logo no começo do ano sobre taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Depois nós começamos a aprender um pouquinho sobre pobreza. Aí aconteceu o problema do coronavírus, nós tivemos a interrupção das aulas por causa da pandemia. É, eu passei um trabalhinho para vocês, para nota do primeiro bimestre, pelo grupo. Agora eu retomo as nossas aulas e nós vamos relembrar um pouquinho hoje sobre pobreza, né? Então, quando nós falamos em pobreza, nós temos que ter ideia de que a pobreza nem sempre é igual em todos os lugares, né? Nós temos aqui uma figura que representa uma pessoa extremamente obesa, gorda, comendo um lanche, né? Mostrando uma casa, um carro, uma televisão. Você percebe que não é uma televisão muito moderna, é uma televisão já um tanto antiga, né? Percebe que existe uma chaminé atrás, então pode ser uma representação de que ele mora num bairro que tenha muitas fábricas, né? Ele pode ser considerado rico? Sim. Quando nós olhamos para o rapaz que está sentado no alto da gangorra, sem roupa, né? Sem camiseta, magro, com uma nuvem preta, uns raios caindo em cima, sem comida, esse rapaz comendo um lanche, ele é extremamente rico em relação a esse que não tem nada. Mas pode ser que esse rapaz que está comendo um lanche, ele seja pobre no lugar que ele vive. Então nós vamos aprender nessa aula que a pobreza ela é relativa. Nós temos dois tipos de pobreza. Nós temos aquilo que nós chamamos de pobreza absoluta. É aquela situação que a pessoa não tem nada. A pessoa vive num completo estado de miséria. Ela não tem comida, ela não tem moradia, ela não tem assistência à saúde, ela não consegue ir na escola, ela não tem uma casa. Ela não, se ela tiver vontade de comprar um chocolate, uma bolacha, ela não tem condições para isso. Então ela vive um estado de completa miséria, uma carência absoluta. Isso ocorre quando a família, a pessoa, não tem as condições necessárias à sobrevivência. Tá? Então a pessoa mora às vezes num lugar que aquele esgoto passa a céu aberto, não tem saneamento básico nenhum, não tem uma água filtrada, uma água de qualidade a ser bebida. Então nós dizemos que essa pessoa vive num estado de pobreza absoluta. A estatística diz que não, mas eu acredito que ainda no Brasil, principalmente aquelas pessoas que moram na alta floresta, no Amazonas, ainda viva num estado de pobreza absoluta. E nós temos a pobreza relativa. A pobreza relativa é aquela pessoa que não tem condições de comprar uma casa melhor, não tem condições de comprar um carro melhor, mas também não passa necessidade. Às vezes mora num barraco, numa favela, mas tem uma moradia, tem um teto, tem um abrigo. Muitas vezes numa cidade grande como São Paulo, a pessoa mora num bairro muito afastado, tem toda a necessidade de acordar de madrugada para pegar um ônibus para ir trabalhar, mas a pessoa pelo menos tem uma moradia, né? Ela sobrevive com pouco, né? Compra extremamente o necessário, alimentação, às vezes compra um sapato, uma roupa, mas ela ainda tem condições de que mesmo na maior simplicidade do mundo, ela ainda consegue comprar alguma coisa, tá? Diferente da pobreza absoluta. A pobreza relativa, a pessoa consegue comprar uma carne, consegue comprar uma bolacha, não consegue muitas vezes manter isso toda semana, mas ela compra, né? Ela passeia num shopping, às vezes tem o dinheiro só do ônibus para passear, mas ela passeia, ela conhece, ela anda pelo shopping, né? Muitas vezes ela não tem dinheiro para gastar dentro do shopping, mas pelo menos ela tem um dinheiro para pegar uma condição e conhecer um shopping, ela consegue conhecer o mundo diferente em relação àquela pessoa que tem uma situação de extrema miséria, que muitas vezes ela não tem nem assim a vontade de conhecer alguma coisa. A única vontade que ela tem seria de se alimentar, seria a vontade de tomar uma água, né? Então a pobreza relativa, ela sobrevive apenas com o necessário,
a pessoa, a família tem baixo poder de compra, mas ela tem um poder de compra. Nós temos aqui uma imagem de dos dois tipos de pobreza. A pobreza absoluta, muito conhecida aqui na Etiópia, na região da África. Olha, você vê crianças extremamente desnutridas, sem alimentação, sentado debaixo de um sol, não tem uma cobertura, não tem uma moradia, né? Vive ao relento, não tem roupa para vestir, né? E aqui nós temos uma pobreza relativa. Você percebe que é uma casa simples, né? As pessoas estão com uma roupa simples, sentadas numa mesa simples, porém elas ainda têm uma mesa, elas têm uma casa e elas estão se alimentando. Então nós consideramos isso de pobreza relativa. A pessoa não consegue ter um padrão de vida melhor, mas a pessoa consegue sobreviver. Ela tem acesso a posto de saúde, ela consegue se alimentar, ela consegue às vezes fazer um passeio. E a pessoa que vive numa pobreza absoluta, a única coisa que ela consegue é tentar manter a esperança de sobrevivência. Quando nós falamos de relativismo, nem sempre o que é pobre para os americanos, para os Estados Unidos, é pobre em um outro país. Muitas vezes o pobre americano ele é rico em outro país. Tá? Hoje 13% da população americana nos Estados Unidos é considerada pobre. Uma pessoa, para ser considerada pobre nos Estados Unidos, ele tem uma média de ganho de $1.000 por mês. Então uma família que ganha $1.000, $2.000 nos Estados Unidos, são pessoas consideradas pobres, vivem em bairros periféricos, né? Mas consegue ter um padrão de vida, consegue ter uma casa, consegue ter um telefone, consegue ter um carro, consegue ter acesso à educação, à saúde, à alimentação. Então olha que interessante, um pobre nos Estados Unidos ganha $1.000. Já no Haiti ou na Bolívia, a pessoa que ganha $1.000, ela é considerada rica. Ela é considerada de uma classe média alta. Então, com $1.000 no Haiti ou na Bolívia, você consegue ter uma ótima casa, você consegue ter um excelente carro, você consegue um financiamento de um banco, você tem a possibilidade de participar de uma escola particular. Então, você tem uma qualidade de vida muito melhor com $1.000 no Haiti e na Bolívia do que nos Estados Unidos. Com $1.000 nos Estados Unidos, você é considerado pobre. No Brasil, um ganho de $1.000 nos dias atuais, ele representa um ganho de 5.360. O nosso dólar hoje ele custa R$ 5,36. Né? Então, uma família hoje que ganha 5.360, no Brasil ele é considerado classe média, mas uma classe média em ascensão. Uma classe média em ascensão social. Ele tem a possibilidade de fazer uma poupança e conseguir um carro melhor, ele consegue ter uma alimentação melhor, ele consegue ter os filhos numa escola particular. Então você consegue, com um ganho de $1.000 no Brasil, você ter uma vida de classe média. Então nós percebemos que a pobreza ela é relativa, né? Quando nós falamos da pobreza absoluta, aquele estado de miséria, ela não entra nessa comparação de relativismo. Mas quando nós falamos de pobreza relativa, nós percebemos que países que têm um alto poder econômico, um pobre daquele país, ele é a mesma coisa que uma classe média em países de extrema pobreza, né? Ou um país extremamente pobre como o Haiti, quem ganha $1.000, você percebe que é um rico, né? Então você percebe que $1.000 depende do lugar que você está, você é considerado pobre ou você é considerado pelo menos uma classe média. Então isso nós chamamos de relativismo, nem sempre é igual à pobreza em diversos lugares do mundo. Para você ter uma ideia, uma comparação, aqui do nosso lado esquerdo nós temos uma casa de um bairro pobre de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Então essa daqui é uma moradia de uma pessoa considerada pobre nos Estados Unidos, né? Você percebe que é uma casa de um padrão excelente no Brasil. Olha uma casa de uma pessoa considerada pobre no Haiti, né? Uma casa simples, de uma cobertura de uma lona, né? Mas ainda essas pessoas consideradas pobres no Haiti não vivem num estado de miséria como na África.
não vive naquele estado de que não tem uma casa. Pelo menos tem uma casa, você percebe aqui no fundo que existe um poste de luz, então é um lugar que tem iluminação. Não deve ter saneamento básico, você percebe que está tudo na terra, né? Provavelmente deve ser fossa, a água deve ser pego de algum lugar, mas ainda elas estão numa condições melhores do que aquelas pessoas que vivem no estado de extrema pobreza, de pobreza absoluta, né? Então isso aqui nós temos uma ideia de relativismo, o pobre americano e o pobre em um país não tão desenvolvido. Aliás, Haiti não é nada desenvolvido, né? E assim a gente termina a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho o que é pobreza absoluta e o que é pobreza relativa. Entender que depende do lugar que você estiver, você vai observar um tipo de pobreza que muitas vezes para você, aquele pobre no seu lugar de origem não é pobre, é uma pessoa de classe média. Então você vai perceber o relativismo da pobreza. Eu vou deixar, além desse vídeo para vocês, um pequeno textinho para vocês copiarem no caderno, para vocês fixarem essa ideia de relativismo em relação à pobreza. E eu vou deixar um exercício também para vocês responderem. Agradeço a atenção de vocês e desejo um bom estudo a todos.